Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente a mais uma entrevista da Rede Luna. A Rede Luna é uma plataforma que visa mergulhar nos dilemas e nos desafios da mulher na sociedade, com muito respeito e com muita responsabilidade, compromisso e profundidade. Estamos aqui sem muitas verdades, buscando sementes de transformação social. Espero que vocês gostem da nossa entrevista de hoje. Temos aqui a honra de receber a Elza Paulina Souza. Ela é a primeira mulher comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Ela é formada em fisioterapia, filosofia, vejam que peculiar, e pós-graduada em medicina chinesa. Achei bárbaro esse seu currículo, comandante. É um prazer te ter aqui. Espero que nossa conversa seja tão bárbara quanto a minha expectativa. Eu agradeço, Bel, já estou íntima chamando de Bel. Isabel, para mim é uma honra também estar nesse território, muito grata pela oportunidade, em especial de compartilhar conhecimento. Quando você fala num território de disseminar, né, sensibilidade, de trazer um pouco a consciência, acho que é importante. Então eu fico muito feliz. E eu já começo me emocionando já. Vamos lá, vou te perguntar origem, família. Quem é a Elza CPF? Me conta um pouquinho da sua história. Então, a Elza CPF é uma menina que nasceu num sítio no interior de Marília, numa cidadezinha chamada Avencas. Ela morou nesse sítio com os pais, né, até os 12 anos de idade, mais ou menos. Depois ela foi para Marília. Meus pais tiveram que vender o sítio e nós fomos para Marília. E em Marília ela ficou até os 19 anos, trabalhando de empregada doméstica de dia, estudando à noite. E aí ela tinha o sonho de entrar no Exército Brasileiro. Como naquela época não tinha mulher no Exército Brasileiro, ela procurou São Paulo para ingressar na Polícia Militar. Olha. Chegando em São Paulo, naquele ano, em 1986, o Jânio Quadros, então prefeito, estava criando a Guarda Municipal e a Guarda Civil Metropolitana. Então a gente nem sabia direito o que era a Guarda Civil Metropolitana, mas eu achei bonito aquilo e prestei concurso nos dois locais. E passei da Guarda Civil Metropolitana e desde 1986 até hoje estou aqui. Eu vim para São Paulo sem a minha família, né? Meus pais ficaram, fiquei morando aqui em casa de parentes, aqui e ali, né? Olha só. Me conta uma coisa, você formou a primeira turma, você esteve na primeira turma de time feminino, né? Exatamente. Da Guarda. E você comentou outro dia numa entrevista que durante toda essa sua trajetória você teve que lidar com desigualdade de gênero, né? Me conta como isso se deu. E uma curiosidade que eu tenho, a gente está melhorando como sociedade? Então, a Guarda Civil Metropolitana ela é uma instituição machista, majoritariamente masculina. Então, 70% do efetivo são homens, 30% mulheres. Hoje nós não alcançamos a porcentagem de 30%, é um pouco a menor. As dificuldades, né, as violações com relação a gênero, a opção, até desejo e sonhos como mulher, como pessoa, como ser humano, em alguns momentos é visto com uma certa dificuldade, inclusive dentro dessas instituições majoritariamente com o papel masculino. Sim. Né? Porque a sociedade disse, é papel masculino, do homem o policiar, o fiscalizar, e não é. Tanto que hoje nós conseguimos dizer para as pessoas, nós somos o que nós quisermos ser. Nós podemos estar onde nós desejarmos estar, né? E eu acho que hoje o que melhorou é a sensibilidade e mais do que a aceitação da sociedade, é a minha aceitação como pessoa, como ser humano e como sujeito de direito que eu sou. Então eu também tenho direitos. Mas você galgou para chegar nessa confiança. Gente... Eu acho que eu li que quando você entrou na guarda, mulheres não podiam andar armadas. Não podia. E você tinha que usar uma saia apertada. Exatamente. A gente não podia, não andava armadas, o cabelo era curto, a gente aprendia a sentar, de saia, sempre de saia, com uma bolsa preta,
né? E nós não trabalhávamos nos mesmos locais que o masculino. Então, nós não ingressávamos guarnições motorizadas, de viatura ou de moto, não ingressávamos. E o máximo que a gente podia era uma Kombi, né? Então, a gente trabalhava sempre em posto de saúde, hospitais, creches. Olha. Só que com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar e houve uma necessidade, por conta do efetivo, da gente ir, então, assumir uma viatura, porque faltou o masculino e eu tinha que colocar a viatura. Põe a mulher. Aí começou a perceber que sim, era possível. E que a gente desenvolvia do mesmo jeito. Eu me lembro que quando eu compus uma guarnição de viatura, eu estava de saia e tinha uma ocorrência e eles pularam e eu não podia, não conseguia pular porque eu estava de saia. Aconteceu muito isso, da mulher estar no meio de uma situação que ela precisasse e não tinha, ou ela ia do mesmo jeito, já perdi sapato, né, essas coisas assim, curiosas, né, que a gente ri, mas na hora não negócio da gente, né? Mas a primeira guarnição feminina foi composta lá na Leste pela inspetora Albiraneide, hoje pela Cleide, e foi foi a primeira guarnição de uma veraneio. Pra gente foi uma sensação, porque mulher não compunha guarnição de veraneio, que é aquela barca grandona. Sim. Então a gente era só carro pequeno. E quando a gente chegou, quando elas assumiram que era veraneio, pra gente foi uma honra, pra gente foi uma alegria saber, olha, nós temos mulheres agora compondo guarnição com veraneio. Bom. Então foi a primeira guarnição feminina. E eu me lembro disso até hoje, o quanto foi, a gente vibrou demais. Que legal. A gente vibrava a cada conquista. E hoje na Guarda? Hoje nós trabalhamos com algumas atividades sociais. Hoje nós temos a Inspetoria de Defesa da Mulher, que foi criada o ano passado, no dia 8 de março. No mesmo dia que eu assumi como comandante-geral, a gente recebeu esse presente do prefeito. Para mim foi uma surpresa, porque era uma coisa que eu queria muito, e aí eles fizeram essa surpresa. Eu fiquei, olha, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, quando naquele dia a assessoria do prefeito falou: comandante, hoje o prefeito vai assinar o decreto criando a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais. Para a gente, por que isso foi importante criar essa Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais? Porque formatava a ação do programa Guardia Maria da Penha, que nós temos em parceria com o Ministério Público, GEVID, com a Coordenação de Política para as Mulheres da Prefeitura do município de São Paulo. Que combate violência exatamente, doméstica. Combate violência doméstica. Faz a fiscalização de medida protetiva. Mas a gente também entendia que a gente poderia um pouco ampliar esse processo, em especial na área de prevenção. Porque nós temos uma experiência bastante formatada com relação à violência, e por que não compartilhar isso antes dessa violência acontecer? Sim. Né? Compartilhar e dizer, olha, tem todo esse processo e é possível, a gente consegue quebrar esse ciclo de violência. E também ampliar com relação a não só a violência doméstica, mas a violência contra a mulher de um modo geral. No guarda-chuva dessa unidade, nós temos também os programas sociais da Guarda Civil Metropolitana, que é o programa Anjos da Guarda, que é uma equipe de guardas civis que trabalham, em especial no centro da cidade, com a população de rua. Eles abordam a população de rua, às vezes eles são acionados e eles vão, verificam se a pessoa é desaparecida, eles ajudam a retornar para a família, conseguem internação se essa pessoa está precisando, né? Essa semana nós conseguimos encontrar a família de um menino que ficava perto da minha casa. Então, assim, um trabalho muito bonito. Isso sempre com a rede, com o apoio da rede. Nós temos o Criança Sob Nossa Guarda, que é uma equipe também de guardas que trabalham com um público de crianças pequenas, da primeira infância. E eles trabalham sempre com temas de civismo, trânsito, educação moral e cívica, como andar no ônibus, respeito papai e mamãe, violência doméstica, e eles usam muito teatro de bonecos para falar com essas crianças. Então, as crianças amam de paixão. E temos o programa GEPAD, que ele trabalha com um público um pouco mais jovem, que é a prevenção às drogas, né? Em especial nas escolas. E a mediação de conflito, que é a mediação de conflito, tanto nas casas de mediação e subprefeitura, como nos Descomplicas municipais. Agora, comandante, qual é assim, na visão da Guarda,
o desafio mais complexo do município de São Paulo, assim, para vocês? Eu acredito que o maior, e aí é uma percepção minha, sabe, Bel? Eu acredito que um dos maiores desafios na cidade de São Paulo hoje, nas grandes cidades, é a falta de sentimento de pertencimento da população. É a falta de sentimento de pertencimento. Esse território é meu e eu vou cuidar. Eu vou cuidar numa praça, eu vou cuidar numa lixeira, eu vou cuidar nessa calçada. É o sentimento de pertencimento. Né? Então eu vejo como pessoa, como cidadã, e aí eu estou falando nesse momento como cidadã, que quando você anda, você percebe que as pessoas... Né? E aí, tem o lixeiro, ele recolhe o lixo, joga na rua. O lixeiro passa e recolhe. Joga isso aqui, se entupir, a prefeitura desentope. Porque você entendeu? Eu vejo isso como sentimento de pertencimento. E quando você não se sente pertencido, você não ama. E para você amar, você tem que conhecer. E para você se sentir pertencido, você tem que amar. Né? Então, agora, isso também, para mim, passa um pouco por educação. Sim, né? Com certeza. E aí vou te perguntar de educação. Como é que foi para você criar... Você tem quanto? Você tem... Eu tenho uma filha. Uma filha. Criar sua filha... conjugando com a sua carreira, assim, como é que me conta dessa... Então, eu tive a minha filha com 21 para 22 anos, né? Foi um processo bastante complicado naquele momento, porque naquele momento a guarda, a própria instituição, ela não tolerava muito a mulher que ficava grávida, a mãe, né? Então, a gente tinha algumas questões lá que a gente ou não podia passar, ou tinha que passar. Foi bem intenso. E você levava sua filha para trabalhar com você? Como é que fazia? Eu levei algumas vezes ela para trabalhar comigo. Às vezes a creche não estava funcionando e a avó dela não podia ficar com ela, então eu levava ela. Só que eu tinha na época uma chefia que eu não podia levar criança, né? Sim. E aí a gente... Teve situação que as minhas amigas esconderam ela no banheiro uma vez para ele não pegar ela, né? Então, meu Deus. Foi assim complicado, né? Porque você, quando você fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, quando você toma uma decisão, mas uma decisão sua, você acaba envolvendo a vida de outras pessoas. E aí você envolve a vida do vizinho, envolve a vida dos colegas, porque o colega também está se arriscando quando fica lá escondido. E fica lá, não pode chorar, Gabi, não pode chorar, tá? Bebê não chora aqui, o chefe da mamãe tá aí, ele não gosta, não chora. Entendeu? Então essa criança chora, uma vez ele pegou ela dormindo no chão assim, da sala, e aí ele falou, o que ela tá fazendo aqui? Eu falei, não tinha onde deixar. Ele falou assim, pode ir embora, você vai ficar com falta. Eu falei, eu não vou. Aí foi aquela situação... que eu era meio, né, também briguenta. Só para ver se em São Paulo uma vez com ela e 3 sacolas, porque ele não entendia. Uau. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Eu tenho uma filha que nasceu de mim, né, e tenho 2 outras moças que entraram na minha vida, cada uma com 17 anos, que elas hoje falam que eu as considero minhas filhas também. Então, são 3 mulheres. Você conheceu no ofício, grandes mulheres. Uma na igreja, eu era catequista e ela tinha sérios problemas com a mãe, tinha 17 anos, e aí eu levei para morar comigo. E aí foi aquele processo. Ela disse que ela é a maior testemunha de que eu não desisto das coisas, porque hoje ela é uma grande mulher. Um orgulho olhar. E a outra também entrou na minha vida com 17 anos, quando eu estava fazendo faculdade. E era uma adolescente e atravessava São Paulo para estudar, e aí eu acolhi, né? Ela dormia na minha casa, ficava. Olha só. E até hoje é assim, mames, eu vou fazer isso. Mames, o que você acha? Mames. Um ambiente... Uma é mames e outra é manhinha. Ambiente familiar bastante feminino, bastante feminino, e agora, elas falam. Me fala uma coisa, comandante... Vou te chamar de comandante, que eu acho tão chique. Você comentou uma vez que você não é essa pessoa delicadinha, meiguinha, né? Que é o que se espera. Você acredita que você adquiriu essa, vamos dizer, essa dureza no ofício, pela convivência com muito homem, ou para, às vezes, ganhar respeito? Como é que é isso? Porque, olha... eu falo isso porque não é só no ambiente, né, na polícia que a gente vê mulheres se endurecendo para ganharem credibilidade nos meios profissionais, né? Então, e a sociedade também conecta muito
a figura de uma líder feminina com uma atitude mais masculina, Isso. né? Como é que foi? Você acha que você foi formatando essa sua casca pelo ofício, não? Então, eu falo que eu sou sutil como um elefante numa loja de cristal. Eu não sei se é porque eu sou muito grande, eu esbarro nas coisas, e eu gesticulo muito, né? Tá. Aí eu já quero falar, parece italiano falando. E então as pessoas às vezes esperam aquela coisa assim, e não sou, né? Eu não sou. Mas eu acredito que não é minha característica, Tá. não tem muito a ver com a minha profissão. Tá. É claro que, Bel, aconteceram algumas coisas na minha vida desde que eu nasci, que a gente vai tendo que... Né, minha mãe dizia que eu era uma pessoa forte porque não era para eu estar aqui, por exemplo. Então, vai acontecendo algumas coisas. Quando eu morei no sítio, depois quando a gente foi morar que eu trabalhava na casa de família, assim... Até hoje a gente tem uma certa dificuldade quando algumas pessoas se julgam mais superiores às outras, mesmo dentro da humanidade dela, ela tendo a consciência que, mas naquele processo, né, ela é superior socialmente ao outro. E essas questões, elas acabam falando, você tem que ir, porque você tem que ajudar a colocar comida na sua mesa. Então, você vai aprendendo que algumas coisas, como eu falo, às vezes eu falo isso, e eu concordo que eu corroboro com uma violência, que eu falo assim, vai chorar em casa e deita na cama, porque lá é quentinho e macio, sabe? Porque naquela hora você fala assim, engole seco e vai chorar em casa. E isso vai endurecendo, sim, né? Mas só que hoje eu acho que não. Hoje, graças a Deus, eu já acho que se você quer chorar, você tem que chorar. Você entendeu? Chora mesmo. Quando a gente é mulher, as pessoas falam assim, ela tá chorando porque é mulher. Se ela tá aborrecida é porque dormiu de calça jeans. Né? É bem assim, tá nervosa hoje, dormiu de calça jeans. Né? Você não pode ser... Então, umas conotações e umas agressões gratuitas. A gente carrega, né? Se a gente não para refletir, a gente está carregando uns preconceitos que não fazem mais sentido. Chega uma hora que você tem que falar assim, não, Elza, você também está propagando violência. Para de fazer esse tipo de comentário. Comece a refletir, porque você é responsável por parar esse processo. Qual que é, falando de sonhos e de realização, qual que é um programa que você se lembra que você teve na mão aí na guarda e que te fez mudar o paradigma, mudar a visão de mundo, assim, que te tocou profundamente, que você se lembra até hoje? Tem algum? Foram 2 momentos fundamentais na minha vida. E foi a guarda que me proporcionou isso, profissionalmente falando. Em 1994, quando a gente teve aquele boom de AIDS no Brasil, e a gente teve esse problema dentro da instituição e a gente começou a procurar ajuda. E foi através de uma ajuda assim que a gente conheceu uma organização não governamental, Instituto Vida Nova, que fica lá em São Miguel Paulista, que tem o presidente Américo, um beijo no coração, me ajudou muito. E ele nos ajudou muito naquela época, no processo de como lidar na conscientização. E eu passei a ser, então, a ser voluntária no Instituto. E ali, como voluntária, com toda a visão cristã, católica que eu tinha que aprender a lidar com o outro lado. Porque o cristianismo, ele traz uma questão bem, os pecados, né? As limitações, o pecado. Culpa Culpa por tudo. E aí você vai trabalhar num lugar que não, são os culpados, a escória. E aí você começa a perceber que nós éramos iguais nas nossas angústias, nas nossas limitações, nos nossos sonhos, nas nossas alegrias, nos nossos desejos. Desejava igual qualquer um deles. Então, o padre uma vez perguntou para mim, meu amigo, o padre Carlos, que eu sou apaixonada por ele falou assim, filha, conciliar a dureza da profissão com esse seu lado. Eu falei, esse que está o mistério, e esse que está a grande diferença. E o segundo processo muito intenso foi agora, quando eu fui trabalhar no programa Guardiã Maria da Penha. Foi um processo que eu não queria ir, e na época o secretário falou, você vai.
E eu peguei o programa com 2 viaturas no centro, e aí eu tinha que aprender. E vou falar uma coisa para você, Bel. Eu tomei um tapa na cara tão grande, e eu não posso dizer que não tomei. Eu tenho um tapa na cara tão grande que eu tomei, porque a gente tem um preconceito, um pré-conceito, um conceito prévio de um processo. A gente desconhece, a gente julga, e a sociedade ela julga muito. Hoje a gente julga demais. É porque você tem o cabelo assim, porque você tem o cabelo... Ah, não pode, tem que assumir que o cabelo é negro. Não, tem que ficar com o cabelo assim. Não, tem que ficar assado. Não, é gorda, é magra. É um caos. E a gente vai se angustiando. E dentro daquele processo eu comecei a aprender, e aí eu fui lendo, assistindo palestra. Nós temos mulheres maravilhosas, referências belíssimas no Brasil, e aí você começa a ouvir essas mulheres. Não, tem gente muito melhor que eu aí, e eu ouço essas mulheres, e aí você começa a aprender, e aí você começa a ver que, caraca, esse negócio é bem mais complexo do que a gente possa imaginar. Pois é, violência doméstica. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo contra a mulher. Só em 2019, acho que 1.310 mulheres foram mortas por violência doméstica ou questão de gênero. Sim. Ou seja, temos um problema. Temos né? um problema. E aí, eu também estava pesquisando, estudando esse tema, comandante, e eu identifiquei que é o seguinte: muitas mulheres têm dificuldade de se reconhecer como vítimas quando elas são agredidas, né? Sim, eu vou falar para você, sempre eu vou falar, eu faço palestra, eu vou nos lugares falar, e eu fui assim, eu ganhei um presente da minha vida, da professora Viviane, da Uninove, que ela me convidou para fazer a palestra para os alunos dela. Cheguei lá, tinha uma plateia de mais de 700 alunos. Uau! Gente, quase que eu travei. Fiquei assim, olhando aquilo, maravilhosa. E aí, falando para aqueles alunos, e aí você fala assim, quem nunca, para as mulheres, você fala, quem nunca foi violado em algum momento porque é mulher? Ninguém levanta a mão, porque, de fato, todas nós, em algum momento, a gente passa por uma violação. E, às vezes, a gente faz essa violação com a gente mesmo. Então, é muito difícil a gente se reconhecer como vítima e que, às vezes, a gente viola a gente mesmo. Né? Ou uma companheira, uma amiga, exatamente, outra né? mulher, entendeu? Então, o agressor e a vítima, ou o violador e a violada, ou o violado, você entendeu? A nossa consciência de que eu estou fazendo mal para alguém, ela precisa ser estabelecida em mim primeiro. Porque senão jamais eu vou entender que aquilo é uma violência. Porque culturalmente, nós entendemos que aquilo é o correto. Inclusive a mulher. Então, e uma outra coisa que é complicado, que dificulta um pouco mais, não que seja complicado, mas dificulta um pouco mais, é que a mulher, via de regra, ela sofre esse abuso do homem que ela ama, daquele companheiro que ela escolheu para passar a vida, do pai dos filhos dela, daquele homem que trabalha e traz o sustento para casa muitas vezes. A independência financeira está muito ligada, né? Exatamente. Então, como que você vai chegar para essa mulher? Eu me lembro de uma senhorinha, só para encerrar esse caso aqui, porque eu falo muito, né? Eu me lembro da senhorinha que ela sentou no meu gabinete e eu falei assim para ela, Dona Maria, né? Tudo bem que a senhora, olha, nós estamos aqui, Dona Maria, o programa é assim, expliquei para ela o que o programa fazia, nós estamos nessa rede de proteção, a senhora pode procurar o médico, o psicólogo, o advogado, o assistente social, nós temos todas essas alternativas para a senhora. Expliquei tudo para ela e falei assim para ela, então a senhora pode, se a senhora quiser, a gente vai até o distrito policial agora, nós vamos fazer o boletim de ocorrência. Aí ela falou, não, inspetora Elza, não vou não. Eu falei, então, mas é um direito que a senhora... Não vou não, imagina, ele é bom para mim, para os meus filhos, ele é bom, não posso prejudicar ele não, coitado, ele é bom. Aí eu falei, Dona Maria, ele é bom. Ele só fica assim nervoso quando ele bebe. Eu falei, Dona Maria, e quantas vezes ele bebe? Ele tá bebendo quase todo dia agora, porque ele perdeu o emprego. Olha a relação que a pessoa tem de maldade, de violência. Ele é bom para ela e para os filhos, ela não vai prejudicar. E ele só é mal quando bebe, só que ele bebe todo dia. Né? Então, como você dizer para essa senhora que existe toda uma rede de proteção que pode acolher ela? E eu não posso falar assim, seu marido é ruim, porque ela vai contra mim. Então, eu tenho que ouvir essa pessoa, acolher ela no atendimento,
é escutativa. Esse é o acolhimento humanizado, Isso, né? é escutativa quando eu ouço sem fazer julgamento. Tá. Ela vai falar para mim o que ela quiser falar. E eu estou ali sem fazer julgamento. Por mais que por dentro tem umas horas assim que me dá um negócio assim, só vai me dando aquele... Aí você respira fundo. As meninas que brincam, a comandante, ela fica com o rosto que ela nem mexe uma ruga. E eu tô lá. As histórias, eu tô comendo umas histórias assim. Depois da noite teve um caso que eu chorei muito à noite quando cheguei em casa. Que aquilo ficou na minha cabeça martelando. Então, a escutativa, escutar esta mulher sem julgamento, né? E o acolhimento humanizado, quer dizer para ela, eu tô aqui com você, você vai precisar, nós estaremos aqui. Mas eu não quero ir hoje. Às vezes nós temos meninas no programa, que elas estão no programa hoje, amanhã elas querem sair. Tudo bem, olha, senhora X, a senhora pode sair, não tem importância, mas se a senhora precisar de novo, nós estaremos aqui. Quantas vezes forem necessárias, nós estaremos para acolher essa mulher. Se ela voltar 20 vezes, nós estaremos ali 20 vezes para acolher. E a gente espera que ela volta, porque senão... Sim. Né? E o aplicativo? Me conta do aplicativo. Então, nós temos o aplicativo de socorro imediato, que todas as mulheres que são inseridas no programa Guardia Maria da Penha, a gente mesmo instala no celular dela o aplicativo, um app. Que ele não tem um rosto conhecido, até porque é uma questão de segurança. E toda vez que esta mulher, ela se deparou, se sente ameaçada, que ela observa ou ela toma conhecimento que este agressor, que tem que permanecer longe dela, está próximo, está rondando, ela aciona o aplicativo com 3 cliques, ele já cai direto na minha central de telecomunicações. A nossa central, ele olha de onde vem o chamado, manda para o despacho verifica qual é a viatura que está mais perto daquele território e manda a primeira viatura, a viatura que está mais perto para o local. E aciona o programa Guardia Maria da Penha. E aí o programa chega junto ou logo após, mas para fazer esse acolhimento humanizado, para dizer, mas hoje, graças a Deus, Bel, é a minha alegria e o meu orgulho de dizer que a minha instituição hoje ela atende e a gente, graças a Deus, as mulheres elas falam que foram bem atendidas pela Guarda Civil. A gente tem esse trabalho dentro da instituição de dizer para esse profissional, para esse policial, para esse agente dizer, olha, quando uma mulher pedir, e eles param na rua, hoje, graças a Deus, eles param no meio da rua, separa, leva para o DP, porque não existe essa fala de que em briga de marido e mulher se mete a colher. Se mete sim, tem que se meter. Se você vê uma mulher sendo agredida, liga para a polícia, o 90, Guarda Civil, vê uma viatura, pede socorro, gente, não deixa. Porque em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim. É obrigação moral de todas nós. Muito bem. É obrigação moral. Muito bom. Basta de ver mulheres sendo jogadas pela janela. Basta de ver mulheres sendo enforcadas na rua. Bom, gente. Sabe? E a estatística aqui na cidade de São Paulo, a gente tem melhorado nessa questão da violência doméstica ou não? Ou a gente está andando de lado? Então, a pandemia, ela deu uma potencializada, porque toda vítima de violência doméstica, ela já vive o isolamento social pela própria condição. Sim. Né? E aí, quando veio a pandemia, esse isolamento social dela ficou mais acentuado. E aí, como que ela... Mas, graças a Deus, foi criado o boletim eletrônico, inclusive para violência doméstica. Elas entram fazem esse registro de qualquer lugar, do celular, do telefone, do computador, e cai direto. Se ela estiver sofrendo a violência naquele momento ou ameaçada naquele momento, a delegacia tem condição, a delegacia de polícia, de defesa da mulher, consegue enviar uma viatura para o local também para verificar os fatos. Isso foi criado, graças a Deus, por conta da pandemia. Todos os serviços da Prefeitura do município de São Paulo não foram suspensos em virtude da pandemia. Continuamos com os atendimentos nas casas de apoio, nos CCMs, na Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia, tem todos os serviços lá, né? E, então não foram suspensos os atendimentos. Ele deu uma reduzida em horário, mas por conta da pandemia, as pessoas não podiam se deslocar. Então ficou, por isso que acentuou a questão da violência. Agora, em contrapartida, eu acho que a gente, num outro processo, Bel, a gente tem sensibilizado mais a sociedade.
e as outras mulheres, no sentido de que juntas nós somos mais fortes. Né? Que juntas nós somos. Você pode, como diz aquele ditado, né? O estupro nasceu antes da minissaia. Antes de existir minissaia, já existia estupro. Então não entra nessa de que estupro é porque a menina está de minissaia, não. Exatamente, exatamente. Comandante, me fala nessa linha de feminista, que mulheres te inspiram ou na literatura você teve contato com algum livro, alguma obra que te inspirou e que te marca? A primeira mulher que me inspirou foi minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito guerreira. Minha mãe era uma mulher extremamente... Minha mãe era incansável, Bel. Incansável aquela mulher. Incansável. Ela era uma... Acho que ela foi a minha primeira heroína. Ai, que lindo. Né? E uma outra mulher que me inspirou... É tão engraçado porque você fala assim, puta, Madame de Bovary, eu li esse livro quando eu era adolescente e achava aquilo tão, né, tão... Como que pode isso, né? Mas se você me perguntar hoje, eu falo, puxa vida, tem tantas mulheres de referência na minha vida, a própria Maria da Penha, Mafone Odara, as promotoras Valéria Scaran, Silvia Chaquian, entre tantas outras que eu conheci ao longo da minha vida, né? Algumas advogadas de referência, Ana Cristina da Coordenadoria de Política para Mulheres, que é uma negra linda, e ela fala assim, mansinho, ela fala de violência doméstica, mas ela fala de uma serenidade, ela te dá uma lição de vida. Que legal. A secretária de Direitos Humanos, Ana Cláudia Calito. Então, e aí eu falo, por que eu falo de pessoas que estão próximas de mim? Porque são pessoas que também, entre tantas outras, né? A Maria Cecília, que é a minha comandante regional da unidade, as guardas que trabalham no programa, todas elas. Por quê? Porque são pessoas que estão no dia a dia, que você vê as dores dela também. E vê elas transformando. E vê elas transformando. Porque uma coisa é você ver a Xuxa, por exemplo. Nossa, eu acho a Xuxa linda. Gisele Bündchen, né? Nossa, essas mulheres maravilhosas. Mas elas estão numa distância muito longe da gente. Não adianta eu usar elas como... Não vou ser nunca, né? Para de loucura que eu não vou pesar 20 quilos nunca na minha vida. Nem ter os cabelos longos, louros. Mas... são mulheres belíssimas, né? São mulheres belíssimas, mas eu olho para aquela que está ali, porque às vezes é aquela que me socorre quando eu estou mal. Com certeza. Você tem uma rede de apoio? A gente corre atrás, né? A gente liga para as amigas e para os amigos também, né? Porque eu tenho um amigo meu que é coronel do Exército, Coronel Guerra. Ele fica em Brasília. Às vezes de noite eu ligo para ele. Tá meio na loucura, né? Entre outros, né, que a gente acaba ligando, mas a gente precisa disso. Eu faço terapia também, né? Por isso que é tão bem resolvida. Assim. Eu faço terapia também. Agora vamos caminhar para o final. Quero te pedir uma coisa, comandante. Dá um recado para as mulheres que estão assistindo a gente, de toda, né, o conhecimento que você tem e segue adquirindo. Que mensagem você acha importante passar entre as mulheres para estimular essa segurança, essa autovalorização, essa autoaceitação? Deixa um recado para as meninas da Rede Luna. Ai, meninas da Rede Luna. Que linda! O que eu posso dizer como Elza, como comandante da Guarda Civil Metropolitana que eu sou, é que não foi fácil chegar aqui até onde eu cheguei. Eu chorei muitas vezes. Sozinha ou acompanhada. Eu caí muitas vezes, sozinha ou acompanhada. Eu me machuquei muitas vezes, mas dizer que valeu a pena. Cada lágrima, cada tombo, cada machucado. Eu acreditei, eu sonhei no meu coração e eu acreditei. E por esse acreditar, primeiro em Deus e depois em mim, que eu estou aqui. Tem muita gente boa que pode nos ajudar. Graças a Deus, o mundo ainda tem muita gente boa. Acredita em você, porque juntas nós somos mais fortes. E não se esqueça, apoiar outra colega, apoiar outro igual a você, porque só o igual a você que sabe a dor que você está sentindo. Então não tem alternativa, acredita. É possível você ser aquilo que você quer ser e estar aonde você deseja estar. É possível, eu creio. E você também, eu tenho certeza. Comandante, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo seu tempo,
Pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa com a comandante Elza Paulino. Tem muito mais coisa pra gente conversar com ela. Acho que eu vou pedir um episódio 2 aqui, uma temporada 2. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. E é isso. Muito obrigada, querida. Adorei. Eu ia quase falar que eu choro, né? Não posso chorar. Não, porque você chora. Eu sou chorona, né, Bel? Ah, menina, qualquer coisa eu tô chorando. Eu também. Que signo você é? Eu sou escorpião. Mas escorpião é água, escorpião é bem meloso. O pessoal fala que escorpião é marrento, é isso. Eu sou marrenta. Mas eu sou mole também. Linda. Adorei te conhecer, Eu sou viu? mole também. Adorei te conhecer. Tamo juntas, Ai, hein? tamo juntas.